Bem-vindo a todos. Todos são cordialmente convidados para ouvir, né, esse aprendizado, né, e comentar um pouco sobre aquilo que o Criador tem deixado, que é muito importante. Todos são convidados, a dona de casa, o estudante, o fretista, né? O que faz frete, o frentista que fica lá no posto, o empresário, o comerciante, o dono do mercado, os funcionários do mercado, a horticultura, né? Onde vende produtos da horta, né? O agricultor, agricultura familiar, aquele que trabalha com no livre mercado, no mercado livre, né, entregando as mercadorias, aqueles que trabalham em outros lugares, em outras empresas. Temos que ter fé em primeiro lugar e coragem e acreditar que tudo é possível aquele que crê, né? Um estuda, o outro trabalha, é o que eu repito aqui. O outro faz a sua oração, né? E Deus aprova tudo isso, que é bom, né? O que é mal, ninguém aprova. Então, o vendedor, né? Tem muitos que é vendedor, que vende as coisas. É bom vender, né? Uns vende faz bolo para vender, o outro vende bolacha, mas tudo tem que ser hoje do jeito que está. Os bolos têm que ser adoçado com frutas, né? Porque tem muitas pessoas que não podem comer coisa com muito açúcar, né? Então, existe uma maneira de usar frutas que são adocicadas, em vez de colocar muita açúcar no bolo. Em vez de fazer fritura, pode fazer assado também, né? E pode mudar algumas coisas. O pão também pode ser um pão integral, pode ter aveia no meio, pode ter farinhas que é bom e beneficia a saúde, porque as pessoas que têm controle da glicose, da diabetes, por exemplo, não pode comer bolos cheios de açúcar. Por isso, hoje existem maneiras hoje de fazer o bolo sem o açúcar, né? E assim por diante, cada um vende alguma coisa. É importante ter coragem, é importante aprender. A gente nunca é o dono da verdade, não existe ninguém que é dono da verdade que sabe tudo, né? Ninguém sabe tudo. Precisamos sempre aprender. Mas os vendedores podem vender, tem muitos que fazem palestras sobre venda, né? Tem que saber chegar nas pessoas. Isso é importante. Tem são companheiros do YouTube aqui que eles falam tintim por tintim, ele explica como chegar na pessoa. Ele explica, por exemplo, se vai vender uma pomada e tem que chegar, dar bom dia, falou, eu sou o fulano de tal, alguém está precisando de uma pomada, ela é muito boa, ela é anti-inflamatória, ela desinflama, ela melhora
as pessoas que têm problemas de dor na junta. Então chega com educação, né, explicando certinho, né? Tem um companheiro, ou são vários, né, que explica as coisas que mais as pessoas e dona de casa compram, né? E que pode vender, por exemplo, o kit de utensílios de silicone. Isso é importante, né? O utensílio de silicone hoje é uma coisa atual na cozinha que é muito bom, né? Tem aquelas conchas de silicone, né? Tem vários, né? Um tipo de umas colheres de silicone. Por exemplo, suporte de celular, mas não é tudo suporte de celular que é bom. Existe suporte que ele quebra à toa, ele cai à toa, né? Então, tem que ter qualidade. Utensílio de silicone, suporte de celular, fone de ouvido, copo térmico, copo medidor, aparador de pelo do nariz. Tem pessoas que. Ou então aquele. Como é que chama lá? Tem um que ele é elétrico também, que faz a barba e não precisa usar nem sabão, né? Não precisa, né? Ele apara seco mesmo. Tem um aparador de barba também, aparador de pelo, garrafa térmica. Vamos ver, tem vários, espremedor de limão, a camisa gola polo, né? Tem muita gente que gosta dessa camisa, né? Gola polo, conjunto infantil de calça moletom para criança. Tem bastante coisas, né? Que são importantes, short de tactel e assim por diante, né? Não, é tactel, se eu não me engano. Acho que tem. Eu não vou explicar aqui, mas tem várias coisas que podem vender que são importantes. Mas eu quero falar um pouco sobre o figo, né? Que é uma fruta que é tirado da oliveira, né? A oliveira que produz figo, né? Figos no plural, né? Quando fala figo é um só. Agora, quando se fala figos, são bastante. Mas alguém falou sobre aquela parte que está na Bíblia, né? Tem uma parte que está na Bíblia que diz sobre um fato acontecido que o profeta Isaías, né, do Velho Testamento, né? Vamos ver aqui. Aqui tem vários comentários sobre esse assunto, né? Que aconteceu. Vamos ver aqui se dá para mim comentar um pouco sobre isso. Um rei piedoso e sua jornada de fé. Vamos ver quem é esse rei? Vamos ver aqui. O rei Ezequias foi um dos mais notáveis reis de Judá, descrito como homem que fez o que era reto e bom aos olhos da população e aos olhos do Criador. Está lá no 2 Reis 18:3, né? A sua piedade não se limitava a rituais, mas se traduzia em ações radicais. Radicais quer dizer que ele queria as coisas certas, né? Destruiu
os altares de idolatria, coisas que desagradam o Criador, né? Então, ele despedaçou a serpente de metal que o povo tinha como idolatria e centralizou adoração e culto ao Criador em Jerusalém, né? Vamos ver aqui, segundo Crônicas 31, sob seu reinado, Judá experimentou um avivamento espiritual. No entanto, mesmo um rei tão dedicado enfrentou um desafio que nenhum esforço humano poderia resolver, que é a morte. Isaías, que é 38, 21, nos apresenta um episódio crucial. Tome uma pasta de figos e ponha como emprasto sobre a chaga e será curado. Essa ordem não apenas curou o rei Ezequias fisicamente, mas revela verdades sobre a salvação no Messias, né? Salvação em nome do Messias, né? A fragilidade humana é muito diante do Criador. E sabemos que aos 39 anos, o rei Ezequias foi atingido por uma doença mortal, uma ferida braba. E então Isaías, né, o profeta, disse, né, põe a tua casa em ordem, porque tu morrerás e não viverás. É que está lá no livro de Isaías, né, 38, 1. Mesmo sendo um rei honesto, justo, que gostava da verdade, o rei Ezequias não estava livre da morte. Como qualquer pessoa, né? Todos são sujeitos à morte, sujeitos a ficar doente, né? E ele não estava imune, né, da morte. A sua reação revelou a natureza humana e o rei chorou amargamente, encostado na parede, e lembrou o Criador das suas obras, né? Que está lá em Isaías 38, 3. Né? Aqui apresentamos que nenhuma virtude ou obra humana pode vencer a morte. Nada que nós fazemos de bem podemos vencer a morte. Pelas nossas forças, nós não conseguimos nada, nós não temos poder. O poder está no Criador, né? Aí o que aconteceu? Veja o que aconteceu com o rei Ezequias, que estava com aquela ferida mortal. Aí Isaías colocou em prasto de figos da oliveira, né? O emprasto do figo, um símbolo profético, né? A cura veio por meio de um ato simples. Uma pasta de figos aplicado à ferida mortal. Mas porque os figos, a Bíblia diz que a figueira simboliza Israel, né? Então a gente vê as comparações. O seu fruto representa os benefícios espirituais que flui da aliança com o Criador. A pasta feita de figos, né, da oliveira macerados,
representa o Messias prometido, né? Estão aí. As chagas e o pecado e o preço incomparável. A úlcera do rei Ezequias era uma sentença de morte. Não tinha como escapar, né? Não tinha jeito, né? Assim como o pecado, como a maldade, a ignorância, a mentira, né? A cobiça pelo poder, tudo isso que condena a humanidade, a incredulidade também, né? E o salário do pecado, da incredulidade, da desobediência é a morte, a gente sabe. E nenhum homem pode pagar esse preço sozinho, né? Ezequias clamou ao Criador, ainda oprimido. Ele clamou, né? Muito choro que ecoava naquele momento, e assim ele foi atendido, né? De maneira que os 15 anos, um tempo de propósito e advertência. O Criador acrescentou para ele 15 anos de vida para o rei Ezequias, após Isaías mandar colocar uma pasta de figos de oliveira na ferida mortal do rei Ezequias, né? Foi acrescentado a ele 15 anos de vidas, permitindo que ele continuasse suas reformas e gerasse um benefício, ou seja, gerasse um herdeiro também, né? Um herdeiro que é o Manassés, né? No entanto, esses anos também trouxe desafios. Hoje nós vivemos sempre com desafio, né? Muitos desafios para nós enfrentar, você, o jovem, a criança, o menino que está começando a ir na escola, ele tem os desafios. O menino tem, a criança tem os desafios. Quando ele começa a ir à escola, ele tem os seus desafios também. O jovem, as pessoas de idade, né? Como a rebelião de Manassés, né? Ele tinha que enfrentar algo que ia acontecer futuramente. Isso nos lembra que a misericórdia do Criador não elimina as consequências do pecado, mas oferece oportunidade para o arrependimento, né? A cura eterna. Ezequias, o rei, era muito rico, mas nem com a riqueza nenhum ser humano pode, de maneira nenhuma, redimir a vida de seu irmão, né? É como diz lá o Salmo 49:7, né? A verdadeira redenção vem apenas por meio do sacrifício do Messias prometido, né? Isso é importante. A profecia cumprida através do Messias. A cura do rei Ezequias foi mais que um milagre físico, né? Isso é importante, né? Assim como o emprasto trouxe vida ao rei Ezequias, né? O Messias também é o médico do corpo, da alma e do espírito, né? Então está aí, né? É esse o assunto. E já que eu estou falando sobre o figo, né? Porque o profeta Isaías, ele fez o papel de um médico ali, mesmo sendo
ordenado pelo Criador, ele fez um papel de um médico, né? Que foi ordem do Criador. Pegou, massou bem, né? Uma pasta de figos, né? De oliveira e colocou na ferida mortal do rei Ezequias. E pôs uma faixa, né? Pôs uma faixa ali. E o rei Ezequias, que era para ser condenado à morte, foi acrescentado 15 anos a mais de vida. Ele viveu mais 15 anos. Então eu quero falar sobre os benefícios do figos da oliveira para a saúde. A gente vai agora falar nesse assunto, né? Já que nós não somos anjo, né? Se nós fosse anjo, aí nós não ia falar sobre planta, não ia falar sobre chá, não ia falar sobre nutrição. Por quê? Porque o anjo não precisa de nutrição, o anjo não precisa de comer arroz e feijão, o anjo não precisa de comer fruta. Por quê? Porque o anjo, são seres espirituais que o Criador criou para servir a ele, e eles não se alimentam de coisas que nós comemos, né? Não. A alimentação dele é o poder do Criador. É o poder do Criador que alimenta eles. Então, nós não somos seres espirituais e por isso temos que falar das coisas materiais. Ah, mas você fala da Bíblia, depois você mistura. Você está falando de fruta, tinha que falar só da Bíblia. Isso não está certo. Claro que está certo. Nós somos dotados de espírito, mas somos dotados de corpo humano. Precisamos dos dois. Precisamos do pão espiritual, que é a palavra de Deus, e precisamos da alimentação material. Não é verdade? Vamos ver. A palavra figo quer dizer, nome científico é Ficus carica. É o nome científico do fígado, do figo, né? Do figo. É uma fruta deliciosa e nutritiva que é apreciada em várias culturas ao redor do mundo. Originário da região do Mediterrâneo, a fruta tem uma história antiga e rica, sendo mencionado em textos religiosos e literários das civilizações antigas, como a egípcia, grega e romana. Então aí a gente vê, né, que possui casca fina, geralmente de cor verde, roxa ou preta, dependendo da variedade, é claro, né? A sua polpa é suficiente, doce e rica em sabor. A fruta é conhecida por sua textura única, com pequenas sementes crocantes no interior. Além disso, o fígado pode ser consumido fresco, seco, tornando uma opção versátil para várias preparações culinárias. O figo é uma excelente fonte de nutrientes essenciais à saúde, como, por exemplo, é rico em carboidrato, é rico em fibra, em potássio, é rico em manganês, né? É rico em magnésio, é rico em cálcio, né? É rico em cálcio também. É rico também em vitamina A, B1, B6, vitamina C, vitamina K. É bastante vitamina que ajuda
não só a manter o organismo funcionando adequadamente, como um todo, mas como também acelera a perda de peso. Fruta ou flor que nós devemos usar? Eu vou responder, né? O fígado é, na verdade, uma infrutescência, o que significa que é uma estrutura formada a partir da transformação de partes da flor e envolve tanto as partes florais quanto as partes de fruto também, né? A parte comestível é suculenta do fígado, que normalmente, né, é considerado como a fruta, é na verdade uma estrutura chamada de sorose. Sorose é uma formada a partir do desenvolvimento de várias flores pequenas dentro de uma estrutura oca, que eventualmente se torna a polpa carnuda e saborosa que conhecemos como figo. As pequenas sementes crocantes encontradas na polpa são os verdadeiros frutos das flores. Portanto, enquanto a parte externa do fígado pode parecer uma fruta, ela é uma infrutescência que resulta da interação complexa entre as flores e as partes de fruto. Então, confira aí, cada 100 gramas de figos, né, do pé de oliveira, figos cru, né? Vamos ver a quantidade de nutriente. Cada 100 gramas, ela tem 74 de caloria. Tem 19 gramas de carboidrato. E tem 2,9 gramas de fibra. Tem 16 gramas de frutose, ou seja, açúcar, né? Açúcar vem ser a frutose, né? 16 gramas de açúcar. Tem 0,8 gramas de proteína. Tem 0,3 gramas de gorduras. E assim por diante, né? Tem 0,1 grama de gorduras saturadas. E tem 0,1 grama de gorduras monoinsaturadas. Tem 0,1 grama de gorduras poliinsaturadas. E tem 142 unidades de vitamina A. E tem 3,9 micrograma de vitamina Q, né? E tem 0,1 miligrama de vitamina B6. E tem 0,4 miligrama de vitamina B5, que é o ácido patotênico. Tem 0,4 miligrama de vitamina B3, que vem ser a niacina, né? E tem 0,05 miligrama de vitamina B2, que é a riboflavina. Tem 0,07 miligrama de vitamina B1, que é a tiamina. E tem 2 miligramas de vitamina C. E tem 232 miligramas de potássio. E tem 35 miligramas de cálcio. E tem 17 miligramas de magnésio. E tem 0,37 miligramas de ferro. E tem 8 miligramas de fósforo. Mas lembre-se que é cada 100 gramas, entendeu? Aqui a gente está falando sobre cada 100 gramas tem essa quantidade. Então, são muitos os benefícios, né?
Nota, esses valores são aproximados e pode variar, né? É de acordo com a variedade da fruta e as condições de cultivo. Além disso, os figos secos terão valores nutricionais muito mais concentrados em relação aos frescos, devido à remoção de água durante o processo de secagem. Por quê? Porque desidrata, né? O fígado seco desidrata, tira toda a água, então ele fica a concentração de minerais, de cálcio, de magnésio, de potássio, ela fica mais concentrado, com certeza, né? Então está aí, né? Está aí a verdade sobre o fígado. E os benefícios do fígado, do figo? Não é fígado, não. É que a gente, na hora de falar aqui, às vezes acontece da gente falar. Fígado, por exemplo, que é chamado de fígado, aí vem ser o que? Fígado de boi, né? Fígado de boi, aí já é fígado que se chama, que é bom para anemia também, né? Isso daí são carne animal, né? O fígado de boi é bom para combater anemia, né? Mas aqui eu estou falando sobre o figo. É figo, não é fígado, não. Então, ele é bom para a saúde digestiva, né? O figo são uma excelente fonte de fibra dietética, o que promove a saúde digestiva. As fibras auxiliam no funcionamento regular, né, do intestino, prevenindo a constipação e promovendo um trânsito intestinal saudável. Constipação quer dizer problema que o intestino não está funcionando bem. E a gente sabe, né, que o intestino ele tem que funcionar bem, porque se o intestino parar e não funcionar bem, aí as pessoas, né, fica doente, né? Com certeza tem que funcionar bem, sim. E o muito importante, né, os probióticos, né? Os probióticos para o intestino é muito bom. Por exemplo, fazer um suco de fruta e deixar ele fermentar, né? Deixar ele azedar, faz uma bebida probiótica e pode ser de maracujá, pode ser de qualquer fruta. E deixa por 24 horas, né, na água, né, até uma quantidade certa. E deixa por 24 horas, aí vai fermentar aquele suco. Tem que deixar, né, até a polpa da fruta. E aquilo vai fermentar e vai se tornar um probiótico, que é bom para melhorar o trânsito intestinal, com certeza, né? Por quê? Porque é bom tudo que é probiótico, até mesmo a coalhada feito de leite de vaca, é, é muito bom, por quê? Porque é coalhada e ela faz bem para o intestino, né, a coalhada. Agora, se é alérgico ao leite, aí já é outra coisa. Aí eu não vou mandar ninguém tomar leite, né? Eu não sou radical, né? Eu não sou radical, mas também eu não vou mandar ninguém tomar leite. Se ele é alérgico, então não toma o leite, né? Eu não vou aqui ficar teimando com as pessoas por causa do leite. Mas o leite foi feito para o bezerro.
O leite é só o bezerro que tem, é o filhote da vaca que tem que tomar. Eu não vou ficar aqui, né, falando todo dia isso. Agora, se as pessoas não é alérgica ao leite, a coalhada é muito bom. É que nem o iogurte. O iogurte é muito bom, é que tem as bactérias boas também, né? O iogurte pode comprar aí um copo de iogurte natural. Não é aquele iogurte misturado com açúcar, muito açúcar, não. É o iogurte sem açúcar, é o iogurte natural, né? Aí compra um copo de iogurte natural, fechadinho, com certeza, né? Não vai comprar com ele aberto, lá. É claro que não, né? Aí mistura num litro de leite, né? Dá uma aquecida no leite, não é para colocar no leite fervendo, não. É o leite, mesmo que o leite esteja quente, mas tem que suportar o dedo. Se colocar o dedo, não queimar o dedo, mas tiver morno, não pode ser muito, e joga ali um copo de iogurte, mistura bem e tampa e deixa que aí aquele litro de leite vai transformar tudo, todo o leite vai transformar em iogurte. Aí pode acrescentar mais, né? Aí tem mais iogurte. Em vez de ficar comprando muito, com um copo, as pessoas podem fazer 1 litro de iogurte através do leite, né? Coloca o copo de iogurte, mistura bem e deixa ele dar o ponto. É muito bom para o trânsito intestinal, é muito bom para as pessoas, assim como a coalhada também, né? Como essas bebidas fermentadas, ela é muito bom, né? Você pode fazer a bebida fermentada. Existe um processo, né? Tem que fazer o processo certinho, né? Se as pessoas não saber, não dá o ponto certo. É que nem muitas vezes a pessoa quer fazer um bolo, mas ele não tem a receita. Ele faz o bolo de qualquer jeito e depois leva o bolo para o forno, aí o bolo não dá o ponto certo, né? Fica um bolo, talvez fica muito mole demais, talvez o bolo fica muito seco demais. Por quê? Porque tem que ter as medidas certas. Então, muitas vezes as pessoas apanham quando vai fazer as coisas, por quê? Porque não tem a medida certa, né? Então, voltando para o assunto, né, do fígado, né, do figo, né? Não é fígado, é figo, como eu estou sempre repetindo, né? Então, ele é bom para o trânsito intestinal, regula também os níveis de açúcar no sangue. Quase todas as frutas são bom para as pessoas que é diabético. É claro, né? Aquelas muito doce também precisa tomar cuidado, né? Não é comer as frutas, por exemplo, o caqui, né? O caqui ele é bem doce, né? Pode comer. Tem frutose, né? A frutose que a gente fala é o açúcar da fruta, entendeu? É o açúcar da fruta. Pode comer, mas se comer em excesso, aquela frutose também faz mal. Porque é muito, né? Se comer muito, aí a frutose também não vai fazer bem, né? Então, tem frutas que têm menos caloria, tem menos açúcar. Então, tem que escolher as frutas que não têm tanto frutose, que seja doce, mas não em excesso, né? Como o caqui. O caqui ele adoça, ele fica bem doce, né? Então tem que moderar na hora de comer frutas, né? Tem muitos que ele gosta, por exemplo,
A melancia ela é muito boa. Mas existe gente que ele quer comer a melancia inteira, ele acha que aquilo é bom para ele, mas não é assim que se faz. Para as pessoas ter saúde, não é comer toda a melancia inteira. É comer uma fatia, duas, aí guardar depois, aí no outro dia comer mais uma fatia. É assim. É que nem as pessoas que quer comer castanha. Ele não contenta com um punhadinho na mão. Muita gente não contenta. Ele quer comer muito, então aí faz mal, né? Aí faz mal, né? Em vez de comer um punhado, porque vai comer um amendoim, é um punhado. É o ideal, é um punhado na mão. Vai comer uma castanha, nunca pode comer em excesso, porque ela também tem aquelas gorduras também, né? Ela tem muita gordura, né? E assim tem que ser moderado. Porque aqui é o seguinte, aqui a gente está falando uma palestra, então a gente tem que repetir, tem que falar, tem que explicar, aí voltar a falar de novo. É assim, não é trancos em barranco e sai falando e sai correndo, fala sem explicar, tem que explicar, né? Não é verdade? As fibras presentes na fruta também ajudam a estabilizar os níveis de açúcar no sangue, o que é benéfico para as pessoas que têm diabetes, né? Tem gente que tem a diabetes tipo 1, que é que o pâncreas não funciona, né? Não produz insulina, né? Agora, o diabetes tipo 2, o pâncreas funciona, mas é que as pessoas, talvez, as pessoas estão muito obesas, aí começa a dar problema, né? A pessoa que é muito obesa e começa a comer muito carboidrato, muito lanche, muito refrigerante, aí ela começa a ter o diabetes tipo 2. Mas quando ela começa a deixar de comer muito carboidrato, comer mais frutas e alimentos mais naturais, aí o pâncreas com certeza funciona melhor, né? Começa a funcionar melhor. Agora, já o diabetes tipo 1 não, tem que tomar, né? Medicamento para equilibrar, né? Porque o pâncreas não funciona mais. Então tem que tomar algo, né? Medicamento para ter um equilíbrio, para não subir, né? A glicose, né? Não subir a diabetes ou a glicose que seja, né? Açúcar. Então, a saúde vascular também. A fruta contém potássio. Ela é bom para a saúde vascular, né? Com certeza, ela é bom para a saúde vascular. E o potássio é muito bom para as pessoas, melhorando o funcionamento cardíaco, né? É um mineral que ajuda a regular a pressão arterial e as funções, né, cardíacas, né? Além disso, suas fibras solúveis podem ajudar a reduzir os níveis de colesterol, contribuindo para a saúde cardiovasculares. Então está aí, né? É muito importante, né? Às vezes eu falo, né? Às vezes eu encontro aí alguns estudantes que estão esperando, por exemplo, o ônibus, né, da prefeitura para estudar, né, para ir no ginásio, na escola, no ginásio estudar, né? E às vezes, né, muitas, nem sempre, né? Mas algumas vezes eu paro e começo a falar, né, sobre
estudo de nutrição, sobre a fitoterapia, né? E sempre indico, sempre falo com eles sobre esse assunto, que as plantas, os chás, né? Alimentos naturais são muito importantes, né? A gente comenta também para os estudantes, porque os estudantes eles precisam também ouvir as nossas palestras, né? E a gente sempre fala, né? Para eles. E eu convido mesmo os estudantes a assistir sempre essas palestras, que é muito importante assistir sempre, que é bom também para os estudantes, né? Para pessoas, estudantes, jovens, pessoas de todas as idades, né? Que já têm o entendimento, né? Pode, com certeza, pode aprender mais sobre nutrição. Todos precisam saber sobre nutrição, porque se as pessoas vão à farmácia, tomar remédio por conta própria, né? Tem muita gente que ele vai à farmácia, né, por conta própria, tomar remédio por conta própria, não é ordenado pelo médico, né? Tomar o omeprazol da vida, né? O paracetanol da vida também. E fica tomando essas coisas sem ter uma ordenança de um profissional da saúde, né? Isso não é bom para as pessoas automedicar, tomar remédio por conta própria, né? Ficar tomando remédio, inclusive remédio de farmácia, né? Não podemos dizer às pessoas para tomar remédios estatina, simvastatina, omeprazol, paracetanol, né? Grifage e outros. Quem somos nós? Tem muita gente que ele acaba falando para as pessoas: ah, toma aí um remédio para pressão que você melhora, toma um anador e tal. Nós não podemos ficar dizendo para tomar remédio de pressão. Por quê? Porque nós não sabemos o que a pessoa tem. Eu chego numa pessoa, ele fala que está com a pressão alta, aí eu indico um remédio de farmácia, toma esse remédio. A gente não sabe o que problema que ele tem e a gente não pode ficar receitando ou encomendando remédio de farmácia, porque a gente não está consultando, a gente não é médico, né? Não, a gente não está no lugar do médico para ficar mandando tomar um medicamento. Muitas vezes a gente pode mandar tomar um medicamento, mas o problema dele não é pressão alta, né? Quanta gente que se engana, né? Pessoas que pensam que tem a pressão alta e não tem a pressão alta, a pressão dele é baixa. E tem outros que pensam que a pressão é baixa e a pressão dele é alta, né? E tem que ver, né? Ninguém pode ficar mandando as pessoas comprar remédio e se não tiver a direção de um profissional da saúde. Não pode. Mas hoje é assim, né? Hoje a gente vê pessoas, qualquer coisinha, toma um omeprazol, né? Toma um anador e assim por diante, né? E
não podemos fazer assim porque a gente não sabe o que a pessoa tem, né? E a gente sabe, né, que o figo, né, da oliveira, ela é fonte de antioxidante. O figo ou figos são ricos em antioxidantes, como polifenóis, flavonoides, que ajuda a combater os danos causados pelos radicais livres no organismo. Essa propriedade antioxidante pode proteger as células, o tecido do estresse oxidativo. Também o fígado ajuda na saúde óssea e muscular. A presença de minerais como cálcio, potássio, magnésio na fruta é benéfica para a saúde dos ossos e músculos. O cálcio é essencial para a saúde óssea, enquanto o potássio e o magnésio desempenham papéis cruciais na função muscular, né? E também na saúde da pele. Os antioxidantes e nutrientes presentes nos figos podem contribuir para uma pele saudável e radiante, que ajuda a combater os danos dos radicais livres, né? Mantendo a pele jovem e prevenindo o envelhecimento precoce. Então está aí, né? Isso é importante, né? Tem ação anti-inflamatória também, né? É muito importante. Os fígados contêm vitamina, contém antioxidante, né? Isso é importante, que ajuda a fortalecer o sistema imunológico, tornando o corpo mais resistente a infecções e doenças. Tem que estar com a imunidade alta, né? Com certeza. E todas as frutas, todas as frutas têm minerais, têm vitamina, todas elas têm. Como a acerola, né? A acerola tem muito mais vitamina do que a laranja, né? O açaí também, o açaí é rico em vitamina também. Mas o açaí, o preço tá lá em cima, né? O açaí tem um preço bom, né? Mas é bom para a saúde. Todos têm vitamina. Se não tem vitamina, tem minerais. Se não tem minerais, tem vitaminas, né? E também ajuda o sistema imunológico, né? Que é o fígado, né? Ajuda na digestão das proteínas. As frutas contêm enzimas naturais, como a ficina, que pode auxiliar na ingestão de proteínas, né? Isso pode ser especialmente útil para as pessoas com dificuldade digestiva. Então está aí. Saúde ocular também, que é bom para a vista também, né? É bom para a vista, com certeza. A vitamina A presente nos figos, né, da oliveira, é essenciais para a saúde ocular. Ela desempenha um papel importante na manutenção da visão, prevenindo problemas oculares relacionados à saúde. Então está aí, né? Então existem maneiras de se cuidar, né, através da nutrição, né? Existem algumas receitas que por exemplo, tem uma receita de salada de rúcula. A rúcula é muito bom, né? A salada de rúcula, fígado e queijo de cabra, né? Figo e queijo
também, né, de cabra, né? Isso daí os nordestinos, né, é que eles também têm muito cabra, né? Eles cuidam muito de cabra, né? Lá no norte, lá tem muitas cabras, né? É onde os nordestinos têm mais cabra, é aquele estado lá, né? Que lá usa o leite de cabra mesmo, né? Existe até as dicas deles, por exemplo, que falam sobre os ingredientes, né? E, por exemplo, tem uma receita que fala de, por exemplo, para fazer, né, esse tipo de alimentação, é ter preparado de 4 a 6 figos seco cortado em quartos, entendeu? E 4 xícaras de rúcula fresca, lavada e seca, né? 100 gramas de queijo de cabra, pode ser em pedaço ou esfarelado. Também é meia xícara de nozes ou amêndoas torradas e picadas. E também 2 colheres de sopa de mel, 2 colheres de sopa de vinagre balsâmico, 3 colheres de sopa de azeite de oliva extra virgens, sal e pimenta a gosto. E daí são as dicas, né, do que os nordestinos gostam muito, porque aqui não tem leite de cabra, né? Então está aí. E tem vários, são muitos os benefícios, tem muitos benefícios. O moranguinho, né? O moranguinho da horta também tem muitos benefícios. A uva também tem muitos benefícios. Por exemplo, a laranja também tem muitos benefícios. Por exemplo, as aveia. A aveia tem muitos benefícios também. É muito importante que a aveia ela tem uma fibra também que ajuda na saúde das pessoas, né? Então o fígado de oliveira é muito bom, né? E como eu estou dizendo, né? A aveia deve estar também no nosso prato, né? Já que eu estou falando do fígado de oliveira, tem que entender, né, que a aveia também, que é um nome científico que é Avena sativa, né? Ela é originária da região do Mediterrâneo e do Oriente Médio, né? Então, ela é usada em várias partes do mundo, incluindo a Europa, América do Norte, Ásia. O grão é cultivado em uma variedade de climas, né? Desde temperados até frios também. É resistente e suficiente para prosperar em solo de qualidade vulnerável, né? A aveia tem que estar junto também. Tanto o fígado como várias frutas tem que estar no nosso cardápio, né? Eu sei que não é fácil, né? Muitas vezes as pessoas vai numa horticultura ou aonde vende frutas, onde vende hortaliças, aí chega lá não encontra tudo que a gente tem estudado ou estuda, está sempre estudando, porque esses estudos de hortaliças, frutas, alimentação, esses estudos não param, né? São estudos que nunca param, porque são milhares e milhares de frutas, são centenas e centenas de verduras, então não tem como terminar esses estudos. É um estudo que as pessoas têm que sempre atualizar. Os estudos não podem parar, tem que sempre atualizar, tem que sempre falar. Por quê? Porque não para. É uma coisa que são muito. Muitas vezes as pessoas podem falar assim,
vocês mandam tomar um chá, mas não tem comprovação científica. Quem pode provar que o chá de erva doce é bom? Quem pode provar? Mas é consagrado pelo povo. A ciência não vai conseguir fazer pesquisa no laboratório de todos os chá. Não vai. Não vai conseguir fazer pesquisa científica de todas as frutas. Não vai. Por quê? Porque para fazer pesquisa tem que ter muito dinheiro, tem que ter alguém que banca para fazer. E não consegue fazer totalmente 100%. É muitas frutas, é muitas plantas. E nunca a ciência vai ter comprovação científica terminado. Não tem como. Porque eles não conseguem aprovar tudo cientificamente num passe de mágica. Não tem, né? Então, fica aí, né, essa palestra e procure embaixo os links, né, de cursos, né? Tem vários cursos que as pessoas podem ver os links embaixo e também pode estudar algum curso, né, que desejar aí, né? Tem o curso de fitoterapia, que é o nosso projeto, mas tem outros cursos também, né? Que é importante. Então, até a próxima oportunidade, né? Se o Criador permitir.